Apenas que busquem conhecimento. Como buscar conhecimento? Por favor, me explique. Eu não vou ensinar, eu vou falar o que eu fiz, que eu faço todos os dias da minha vida. Primeiro eu vou começar com o princípio de livre-arbítrio e por que a gente não está vivendo esse livre-arbítrio. Ele não é uma mentira, mas a gente acaba não vivendo ou experienciando muito pouco desse livre-arbítrio. Porque a gente vem para o planeta Terra, somos seres infinitos, que viemos experienciar a vida no planeta Terra, nesse corpo humano. Mas esse corpo humano, ele tá aqui há bilhões de anos evoluindo. Mas para a gente vir para um corpo humano, nós precisamos passar por um ventre, por uma ancestralidade. E tudo isso, toda a ancestralidade, ela está aqui no nosso corpo. E então, na nossa genética, no nosso DNA, não habita só a nossa aparência ou coisas físicas. Também habita o jeito dos nossos ancestrais, traumas, padrões, coisas deles. E também tem até coisas de outras vidas. Também tem outra coisa que faz a gente não viver essa nossa liberdade, que é a nossa mente. A mente não é o cérebro. Existe o cérebro, que é uma parte do nosso corpo, que tem os raciocínios, que tem, enfim, as coisas do cérebro. E existe a mente, que é onde existe a imaginação e as coisas que a gente pensa que passa pela nossa mente. Sabe aquelas coisas que vêm do passado, do futuro, coisas que passaram antes, memórias. E também tem a mente das ideias, quando a gente imagina. Nós imaginamos, sonhamos, idealizamos, criamos. Então a mente, ela tem o seu porquê de existir, que é pra gente criar, que a gente poder experienciar essas coisas que já vivemos, a gente idealizar o futuro e poder imaginar e criar. E a gente acabou usando a mente de uma outra forma, uma forma em que a gente está até agora aprendendo a não virar refém da mente ou do nosso corpo, nossos instintos e das nossas emoções. A gente acaba não tendo domínio de nada, saindo da nossa natureza. Então a mente virou problema, as emoções virou problema, o corpo virou problema, os instintos. Ah! E daí tem as emoções e tem os instintos do nosso corpo, que é a parte animal, que os instintos eles são maravilhosos, mas nós precisamos ter o domínio desses instintos e saber experienciar eles, sem apego e tendo o domínio desses instintos, sabendo que nós habitamos um corpo animal, mas que esse corpo também já transcendeu o animal dele, porque nós somos diferentes dos outros animais. Por mais que a gente também tenha um corpo animal, nós temos mais consciência que eles, nós temos uma consciência diferente deles, um raciocínio diferente deles. Isso é muito óbvio, né? Se bem que tem algumas pessoas que se comportam como animais, ou não, porque os animais eles se comportam de um jeito da natureza deles, da harmonia deles, da natureza deles. E algumas pessoas se comportam de um jeito. E é por isso que eu tô fazendo esse vídeo. Yes! Ainda bem que ela tá fazendo um vídeo sobre isso. Então, partindo daí que a gente veio se experienciar aqui no corpo humano, essa experiência humana nós temos a liberdade de fazer o que a gente quiser, mas acaba que a gente se identifica com a mente, com os padrões genéticos de ancestrais do nosso corpo, que foram condições, com a sociedade que ela foi construída de uma forma específica. Então a sociedade ela tem uma forma linear de pensar e de se comportar, tem que se comportar assim, tem que ter postura assim, homem é assim, mulher é assim, criança é assim, adolescente é assim, velho é assim. E você vai viver até tantos anos e tem a velhice é assim, e a fase adulta tem que ser assim, e você tem que usar essas roupas, e isso é errado, e isso é certo, e essas tradições que existem, as religiões. Então, a gente veio para ser livre e teve todas as coisas que fizeram a gente se moldar e um bagulho aí que não é a gente. E que muitas dessas coisas elas importam, como a linguagem, como o nosso idioma, como várias coisas que existem que elas servem para organizar a vida e a vida ser mais simples de viver, mas enfim, existe uma civilização, então tudo isso é construído e tudo isso também tem o seu papel de ser bom e tudo isso também é um contraste que a gente tem que viver no planeta Terra do que a gente não quer experienciar. A gente percebe essas coisas e pensa, nossa, não quero experienciar essas coisas não, quero ir para outro mundo.
Então existe tudo isso, os padrões ancestrais, sociedade, coisas que foram impostas pra gente desde que a gente nasceu, como devemos nos comportar, a nossa mente que ficou barulhenta demais, a gente se identifica com tudo que passa, né? É o inconsciente coletivamente, é um coletivo. É um coletivo. Aí vai passando coisas, tanto coisas dos outros, quanto coisas que você fica lá, tipo, no celular, vendo besteira no celular, e aquilo vai impregnando na sua cabeça e você vai se identificando com aquelas coisas que vão rodando. E todos os dias você vê as mesmas coisas lá no X vídeos, aquilo vai impregnando na sua cabeça e você acha que o mundo é daquele jeito, que todo mundo tem que se comportar assim, que mulher tem que ser assim, que homem tem que ser assim. Então, a gente não vive a nossa liberdade, porque a gente está condicionado a viver sempre essas condições que foram impostas pra gente em vários contextos. Em muitos contextos, vocês percebem que é muito contexto. Então, como viver a liberdade? Como sair dessas condições? Não tem como você sair 100% das condições, mas tem como você habitar nessas condições de uma forma mais inteligente. E daí que vem o autoconhecimento. E vem a real liberdade. E são essas duas coisas juntas. O livre-arbítrio, que vem da real liberdade. A partir do livre-arbítrio, a gente entende que a gente não tá vivendo quem a gente realmente é, porque a gente tá todo condicionado a viver padrões e coisas inconscientes. Então a gente pensa, nossa, eu quero viver a minha liberdade, quero ser um ser realmente livre, quero fazer aquilo que eu quiser. E daí vem a real liberdade, que a gente aprende na cabala ancestral que eu estudo, com o professor Mário, que é a liberdade verdadeira. Ser quem você se dispõe a ser. E quando você começa a observar quem você se dispõe a ser no mundo, daí você vai perceber muitos obstáculos. Porque você vai perceber que, na maioria das vezes, você não tá fazendo aquilo que você realmente quer fazer. Quantas coisas você faz e você pensa, meu Deus, por que eu fiz isso? Por que eu tô fazendo isso? E por que eu não consigo fazer aquilo que eu tanto quero? Por que eu não consigo conquistar aquilo que eu tanto quero? E é esse processo o autoconhecimento, que você vai começar a se conhecer de verdade. E quando você começa a se conhecer para poder experienciar a verdadeira liberdade, nesse momento você começa a perceber que existem sombras, que existem bloqueios, obstáculos que fazem você não conseguir alcançar aquilo que você tanto almeja, que vem da sua alma, que vem aqui de dentro do seu coração. Exemplos. Você quer se mudar do Brasil, você quer, seu sonho é morar nos Estados Unidos, e é o seu grande sonho da sua vida. E você fala, nossa, mas isso vem do meu coração, eu realmente quero ir pra lá e tudo mais, viver aquela experiência, nananã. Ok, isso é um sonho seu, algo que vem aqui de dentro. E aí você começa a imaginar, né, usar sua mente para coisas boas. Imaginar como é que eu faço para conseguir isso. Eu vou começar a aprender inglês, eu vou começar a juntar um dinheiro para poder comprar minha passagem e tudo mais. E você vai percebendo nesse caminho que tudo que você quer fazer começa a aparecer empecilhos, pedras no caminho. E essas pedras, esses empecilhos, são as suas sombras. Geralmente são crenças que você não vai conseguir, que aquilo não é pra você, que você é a única pessoa da sua família que quer fazer isso, que isso é o grande demais. E daí você vai lidando com o seu eu do passado, que acreditava que isso não era possível. E você observando, estando na sua presença, observando esse pensamento, vem uma sensação, eu não sou capaz de fazer isso. Vem o pensamento, eu não sou capaz, ninguém da minha família conseguiu isso, então eu não vou conseguir também. E quando você observa aquilo, você sempre tem que entender que nós estamos aqui para sermos grandes, para ter sonhos grandes. Então nada é impossível, tudo é possível. E você pode conseguir realizar tudo que você tem desejo, verdadeiro desejo de conseguir. Você começa a observar esses pensamentos que tendem a ser muito limitadores e que partem de pensamentos que você antes tinha, de quem você era antes. E o nosso ego, ele não quer evoluir. É nesse momento que você pega essa sombra, é uma crença que você acreditava antes, quando você era criança, ou que alguém falou uma vez pra você que você não ia conseguir, e a partir dali você observa e percebe que aquilo não é verdade. Isso não é uma coisa que você vai observar uma vez e já era, acabou essa sombra. É algo que você vai observar, entender que aquilo não é verdade, entender que a sua verdade é de confiança, é de que você vai conseguir, e que isso já é real, e que você é um ser poderoso que pode tudo. Essa é a verdade.
E por que que você vai sustentar essa mentira? Então, quando você começa a lidar com essas mentiras, você tá se conhecendo. Porque nesse momento que você viu a sua sombra, nesse momento ele era uma sombra de medo, uma sombra de insegurança. É você observando essa insegurança que você acreditava que era, que você vai começar a entender que você é um ser seguro. Você vai observando que você é um ser para ser seguro. Você vai se conhecer e entender que você não era aquela insegurança. Ou que você era seu passado, ou coisas que disseram que você era. E é nesses momentos que você vai trabalhando essas sombras, entendendo o que você quer ser, e entendendo os empecilhos que surgem para você não conseguir ser aquilo que você se dispôs a ser. Você vai trabalhando suas sombras e você vai se conhecendo. E cada vez que você vai buscando essa liberdade, esse autoconhecimento, se libertando dessas sombras, é nesse momento que você começa a ser livre e começa a se libertar de padrões que não são seus, porque dentro da presença, dentro da consciência, você está consciente desses hábitos, você está consciente daquilo que você almeja, você está consciente dos seus verdadeiros sonhos e você começa a perceber o que está te atrapalhando. E cada vez que você vai trabalhando essas sombras e trabalhando as mentiras que contam pra você sobre você, mentiras que você acredita, mentiras que a mente traz, cada vez você vai se libertando mais e vivendo mais a sua verdade. Yes! E essa coisa de observar a mente, observar as sensações e perceber que você não é aquilo, isso é muito libertador, porque você pode usar isso pra tudo na sua vida, pra paixões, pra hábitos, pra vícios. São nesses lugares em que a gente fica viciado em algo, que a gente observa uma sombra, um vício, um hábito ruim. Esses lugares, eles são uma ponte para você se reencontrar. Nesses lugares, por exemplo, num vício, esconde muitas coisas que você não consegue perceber. Eu tava com um vício alimentar e eu observei esse vício e questionei, de onde que tá vindo isso? Por que eu não consigo parar de comer esse alimento? E daí eu percebi que eu tava me sentindo sozinha. Foi aí que eu percebi que esse hábito tava cobrindo uma carência minha, uma falta de alguma coisa, uma sensação de que eu tava sozinha. Então, nesses momentos que a gente percebe sombras, são momentos muito importantes, muito preciosos pra gente se reencontrar. E eu vou fazer algum outro vídeo sobre isso, sobre vícios. Como que eu consegui me libertar de muitos vícios, muitos hábitos nocivos, a partir de perceber a minha mente. A partir de perceber que era tudo sobre eu dar domínio à minha mente. Você vai se identificando, então você vai vivendo a partir disso. E não a partir de quem você realmente é. Existem vários tipos de hábitos, coisas que a gente não consegue sair, que é ali naquela sombra que você vai conseguir ter uma visão melhor sobre coisas que estavam escondidas e você não percebia. Então eu vejo essas coisas e eu consigo transcender elas com questões, perguntando: de onde que tá vindo isso? O que isso diz a respeito de mim? E você vai percebendo que as coisas elas são mentiras. Você vai tendo uma consciência de que nós somos infinitos e que a gente tá aqui para ser grande, abundante e para ser feliz, e você percebe que essas crenças de insegurança, de escassez, de medo, de hábitos, de que algo tá te dominando. Como que um cigarro te domina? Como algo externo pode ter poder sobre você, sendo que nós somos o maior poder de todos? Nós somos a imagem e semelhança do Criador. Nós estamos aqui para reinar, para sermos deuses. Então, você percebe quanto que essas coisas eram tão pequenas. E aquilo que eu falo no vídeo do Vipassana, você vai observando esses pensamentos, essas sensações, e elas vão sendo erradicadas, porque a partir de você ter consciência que você é um ser potente, você observa esses hábitos bobos, você observa crenças limitantes de que você não vai conseguir. Por exemplo, aquele exemplo da pessoa que quer se mudar para os Estados Unidos. E aí você vai trabalhando esses impulsos de mente, de instintos, de emoções, de coisas que falaram pra você, de história de vida. Eu sou a história da minha vida. Que mais tenha pessoas achando que são a história da vida delas, que elas têm que viver na culpa, viver. Não importa o que você tenha feito. Eu falei outro vídeo sobre karma.
todos os dias, todos os instantes, nós temos a oportunidade de fazer diferente. Eu acho isso maravilhoso. Então a gente precisa viver a partir da nossa presença, da nossa consciência, de entender aquilo que a gente é, entender aquilo que a gente quer ser e poder agir dessa forma. E trabalhando essas sombras que fazem a gente não chegar até lá onde a gente quer. Daí você percebe que quando a gente tem um objetivo, você quer muito ir para os Estados Unidos, que é o exemplo que eu dei. Aquilo se torna além de você chegar até os Estados Unidos. Aquilo começa a ser algo quem você vai se tornar até chegar lá. Porque a pessoa que idealizou isso vai trabalhar com várias sombras, várias crenças de insegurança, e você vai se tornar uma pessoa muito mais segura. Porque você vai erradicar aquelas mentiras que você sempre contou pra você. Então você começa a se tornar, a se transformar por dentro. E quando você conseguir alcançar aquilo, você vai perceber que você mudou e que aquele sonho não só foi realizado aquele sonho, quanto a transformação interna foi muito maior do que o sonho. Você percebe quanto que transformações internas são muito superiores às externas. Au! Galera, eu vou ficando por aqui. Espero que eu tenha deixado claro como eu vejo o livre-arbítrio, a verdadeira liberdade, o karma, o autoconhecimento, as sombras. É tudo muito simples, gente, não tem nada difícil, só que existem coisas que elas impregnam muito na gente, então a gente tem que sempre observar e agir com a verdade. Porque a luz infinita, o universo, Deus, o Criador, quer que a gente seja muito feliz, quer que a gente alcance nossos objetivos, nossos sonhos. Então essa é a verdade. A gente tá aqui pra ser feliz. Beijo, gente. Até o próximo vídeo.